Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Simão, seja bem-vindo ao canal Mitopoeia Cotidiana. Hoje eu queria falar com vocês sobre um autor que marcou a minha vida em vários sentidos, no sentido acadêmico, no sentido de amar literatura de ficção, no sentido de buscar investigar a literatura fantástica posteriormente, na minha graduação, na minha pós-graduação. Eu estou falando aqui de um dos mais importantes e mais cultuados autores do século XX, C.S. Lewis. E se você não conhece C.S. Lewis, você não viveu ainda, você precisa conhecê-lo. Bom, talvez a obra de Lewis mais conhecida certamente seja suas Crônicas de Nárnia, divididas em 7 volumes. Você talvez tenha visto no cinema a adaptação para o cinema, ou ainda a adaptação para uma série da BBC de Londres, ou ainda, mais para trás na história, uma adaptação em desenho animado de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Aliás, esse desenho, falaremos mais sobre ele em outro vídeo, esse desenho foi o meu primeiro contato com a obra de Lewis. Mas Lewis não é apenas um autor que escreveu literatura infanto-juvenil. Na verdade, sua obra abarca diversos gêneros literários, que vão desde crítica literária a trabalhos de filosofia, teologia, defesa da fé cristã, não defesa no mau sentido da palavra, como uma apologia destrutiva, mas sim uma apologia construtiva. E também, obviamente, contos de fada, literatura de ficção científica e também infanto-juvenil. Então é um universo muito amplo para ser conhecido. Aliás, aqui em casa, todo esse setor aqui da biblioteca, mais uma parte aqui que dividi com Tolkien, e mais aqui em cima tem livros do Lewis. Livros do Lewis, livros sobre o Lewis. Ele é o meu autor predileto, é quem eu pesquiso desde a minha graduação em teologia, na minha pós-graduação em ciência da religião, no meu mestrado em teologia na PUC e também no meu doutorado em teologia na PUC. Então, é um autor que eu realmente gosto muito. Mas talvez surja na sua mente a seguinte pergunta: onde eu começo a ler sobre Lewis? Como eu posso conhecer esse autor? Eu vou aqui, como proposta de resposta, apresentar aqui o mesmo caminho que eu segui na minha dissertação de mestrado, onde eu tentei vincular a espiritualidade cristã e a teologia cristã a uma coletânea de Lewis, que não é muito conhecida, que é a sua Teologia Cósmica. Falaremos também sobre esses 3 livros mais para frente. Mas qual foi o caminho que eu segui? Eu apresentei o autor em primeiro lugar, depois apresentei suas obras e, por fim, fiz os vínculos possíveis, que eu achava interessante fazer. Nesse sentido, então, nesse vídeo, eu queria falar do autor e, na verdade, deixar que o próprio Lewis fale de si mesmo. E aí indicando para vocês algumas leituras a respeito dele. E a primeira dessas obras que eu queria indicar para vocês é a própria autobiografia do Lewis, chamada Surpreendido pela Alegria, que é esse livro aqui, numa belíssima edição antiga da Mundo Cristão. Esse livro foi relançado recentemente, em outra edição, também belíssima. Enfim, vale a pena buscar esse livro aqui para que você possa conhecer um pouco mais sobre Lewis a partir dele mesmo. Aliás, no prefácio do livro, que na introdução, o próprio Lewis diz o seguinte: esse livro foi escrito em parte como resposta a pedidos de que eu contasse como passei do ateísmo ao cristianismo, e em parte para corrigir uma ou 2 ideias falsas que parecem circular por aí. Então ele vai descrevendo a sua vida, desde o seu nascimento, a sua infância, até chegar aos momentos finais da sua conversão ao cristianismo. E é um livro delicioso de ler. É um livro repleto de menções, repleto de citações de outros autores. Lewis era um leitor assíduo, um leitor voraz. Ele lia tudo que aparecia na sua frente e ele gravava com muita facilidade esses autores. Então aqui, na sua autobiografia, você vai encontrar muitas referências a esses autores que ele gostava. Aos mitos nórdicos em especial, a autores que trabalhavam a questão da própria filosofia, a autores que trabalhavam poesia. Enfim, é um universo aqui muito importante, muito bom para ser estudado, para se mergulhar nele. Esse livro aqui, ele apresenta também alguns elementos importantes que marcaram a vida de Lewis na sua jornada rumo ao cristianismo. 3 desses marcos são importantes para a gente falar aqui, para entender um pouco mais sobre o próprio Lewis e a sua obra. O primeiro desses marcos é a amizade que Lewis tinha com o seu irmão, 3 anos mais velho. Aliás, ele diz no livro que juntos eles criaram uma terra dos bichos, onde ratos, trajando armaduras, iam lutar contra gatos e animais falantes.
Mas essa terra, ele disse, essa terra de animais falantes, curiosamente, era muito diferente da Nárnia que ele criaria futuramente. O segundo marco foi a morte da mãe de Lewis, vítima de câncer, quando Lewis tinha cerca de 9 anos de idade. Foi uma tragédia para toda a família que acabou acentuando uma separação, um abismo que havia entre o pai, né, e os irmãos, né, Lewis e seu irmão. E o terceiro marco que a gente pode estabelecer aqui na vida de Lewis é o que ele chama de encontro com a alegria. Alegria com A maiúsculo. Alegria, esse conceito para Lewis, diz respeito a uma sensação de desejo por algo que não se sabe bem o que é. É um anseio inconsolável, incontrolável por uma realidade, por uma experiência que não cabe nem mesmo na linguagem. Ele diz em certo momento do livro o seguinte, que a alegria dizia para ele, olha, o que eu lembro a você? Ou seja, não era a alegria que ele queria, mas sim a alegria apontava para algo além dela mesma. E é interessante perceber o seguinte, segundo a sua autobiografia, esses encontros com alegria se iniciaram com os encontros de Lewis com literatura fantástica, com os mitos nórdicos, por exemplo, com literatura infanto-juvenil, com contos de fada. Só para a gente perceber como essa literatura é importantíssima também para pensarmos a relação de espiritualidade. Quando Lewis tem 17 anos, ele encontra um livro que vai marcar profundamente a sua vida, um livro chamado Fantastes, do Josh McDonald. Falaremos sobre esse livro também em breve aqui no canal. Esse livro é um conto de fadas. Ele fala a história de Anodos, que é um garoto que perdeu o pai recentemente, não tem mais a mãe também, e ele precisa decidir se vai assumir os negócios do pai. E em uma conversa com a sua irmãzinha, a irmãzinha pergunta a Anodos se ele acredita no país das fadas. Ele acaba desconversando, ele diz que acredita, mas não acredita muito bem, e naquela noite ele recebe a visita de uma náiade, de um espírito das fadas, que diz a ele, Anodos, você visitará o país das fadas hoje. E aí a história narra essas aventuras que ele passa na Terra das Fadas. É uma história fantástica, sensacional. E o Lewis diz que essa história, abre aspas, batizou a sua imaginação. Ou seja, ele diz que naquela história, o encontro com aquela história, deu início a um processo de conversão mesmo ao cristianismo, que só mais tarde ele iria perceber. Bom, eu não quero aqui esgotar o tema do livro, fica aqui a recomendação para que você leia, e fica aqui uma outra recomendação também, porque se você desejar saber mais também da conversão de Lewis ao cristianismo, da sua própria vida, mais de uma perspectiva alegórica, eu indicaria para você esse livro chamado O Regresso do Peregrino. Esse livro, Lewis usa o título Peregrino para fazer uma referência à obra Peregrino, do John Bunyan, e ele trabalha da mesma maneira, ele faz uma alegoria. Ele conta a história de um menino chamado John, que vivia na Puritânia. E a Puritânia era governada pelo proprietário, pelo dono daquele lugar, que ninguém sabia de jeito quem era, que era assessorado pelo mordomo, pelos mordomos, que eram uma espécie de porta-vozes desse proprietário. E chega um momento na narrativa que John é levado até a presença do mordomo, que é o porta-voz do proprietário, para que ele conheça as regras que o proprietário exige que todos ali obedeçam. E aí, quando o John conhece as regras, ele fica assustado, porque ele percebe que algumas ele já quebrou. E ele diz, o que será feito então para quem quebrar essas regras? E o mordomo diz o seguinte, quem descumprir essas regras será lançado num buraco repleto de serpentes e escorpiões gigantes, até a eternidade ficaria naquele lugar. E o John se apavora, mas ao mesmo tempo que ele se apavora, há uma coisa interessante aqui na narrativa. O mordomo coloca uma máscara para falar com o John. E aí quando ele está recitando as regras. Mas de repente ele tira a máscara e diz o seguinte, olha, o melhor é você não se preocupar muito. Basicamente, finja que você está cumprindo tudo isso e tudo vai dar certo. Aí ele coloca a máscara de novo e volta a falar das regras. Ou seja, é uma maneira do Lewis dizer o seguinte, que ele foi apresentado a uma leitura de fé extremamente legalista, extremamente hipócrita em função disso. Aliás, essa é uma das razões da sua autobiografia que acaba levando o jovem Lewis a se afastar do cristianismo e a passar a defender um ateísmo. Mas o John aqui do livro, ele tem um anseio. É um anseio por uma imagem que vem até ele de uma ilha, né, que é uma espécie de lugar paradisíaco que ele deseja alcançar. E a narrativa vai girando ao redor disso.
Não vou dar spoiler aqui, mas fica aqui o convite para você conhecer também essa obra aqui do Lewis, O Regresso do Peregrino. E uma terceira obra que eu queria indicar para vocês, ainda de caráter autobiográfico, é uma das obras mais profundas e mais interiores de Lewis. É uma obra na qual o Lewis abre a sua própria alma e se desnuda, né, em relação ao que está sentindo. É o livro chamado Anatomia de uma Dor, um luto em observação. Esse livro aqui, o Lewis escreveu após a sua esposa, a Joy, falecer de câncer também. Aliás, há um filme muito bom chamado Terra de Sombras, que vale a pena ser assistido, se você encontrar, que fala exatamente dessa relação do Lewis com a Joy. É muito interessante, vale a pena assistir. Nesse livro aqui, o Lewis escreve a experiência da dor do luto. Então é um livro profundamente existencial, um livro profundamente repleto de sensações, de percepções, que nem sempre são claras, mas são percepções que ele estava passando, são sensações que ele estava sentindo, que ele registra aqui para posterior análise depois. O livro é profundamente importante, profundamente significativo. E, inclusive, ele fala aqui de uma experiência que acontece nas experiências religiosas, que é a chamada Noite Escura da Alma. Os místicos cristãos, como São João da Cruz, Santa Teresa, falavam sobre isso. É aquela experiência na qual nós nos sentimos desamparados por Deus, na qual nós olhamos ao redor e não encontramos vestígio nenhum da divindade. O Lewis fala isso aqui no seu livro. Ele diz o seguinte: volte-se para Deus quando tudo estiver bem. O que você encontra? Você encontra uma casa aberta, com luzes e festa e braços acolhedores te chamando. Mas volte-se para Deus quando as coisas estão ruins, quando você está passando por alguma crise. O que você encontrará? Uma casa fechada, as luzes se apagando, barulho de chaves trancando a porta e passos se afastando. E aí você pergunta, será que essa casa esteve deserta uma vez? E aí ele diz assim, não me entendam mal, a minha crise não era pensar que Deus não existisse. Era muito mais profundo que isso. Era pensar que, na verdade, Deus existe, mas não se importa comigo nem com o meu sofrimento. Essa é a noite escura da alma que todos passamos em maior ou menor grau. E o Lewis trabalha esse tema exatamente nesse livro. Vale muito a pena ser lido, é um livro sensacional. Bom, gente, isso aqui foi uma indicação muito rápida de 3 livros do Lewis, de caráter autobiográfico, que eu queria indicar para que vocês lessem, para conhecer mais desse autor. Nós faremos aqui no canal outros vídeos falando dos seus outros textos e também os textos de ficção, que são mais conhecidos talvez, mas aqui já fica a recomendação para que você se empenhe mesmo em conhecer um pouco mais desse que foi um dos mais importantes autores do século XX. Não apenas autores cristãos, ele foi um dos mais importantes autores do século XX. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe o conteúdo, ingresse aqui no canal e a gente se vê num próximo vídeo em breve. Um abraço e até lá.